Você está vendo VitaCast Shorts, o novo quadro do VitaCast que você já conhece, compacto, interativo e dinâmico para se encaixar na sua rotina. Fala pessoal, VitaCast Shorts começando. Eu sou a Lucila Santinon, nutri apresentadora oficial da VitaFor, e eu estou aqui com um convidado muito especial, que eu sou fã particularmente, Pedro Perim, nutricionista, especialista em suplementação. Olha que coisa, né, Pedro? Seja Isso muito aí. bem-vindo. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Adoro falar de suplementação. Que bom que você gosta, que eu também gosto de aprender, inclusive, e também falar sobre. Eu já tenho muitas perguntas. Legal, Mas vamos o lá. assunto não vai ser só sobre suplementação. Mas quando a gente pensa em suplemento, né, Pedro, a gente também pensa em o quê? Longevidade. Isso. Quando pensa em longevidade, não adianta nada eu querer viver, vai, até meus 120 anos, mas viver doente, correto? Isso mesmo. Longevidade, então, é uma vida longa com saúde, é isso? Isso mesmo. E esse é, inclusive, o grande desafio nosso da ciência, da área da saúde, que é transformar esse lifespan que nós chamamos, que é justamente esses anos de vida que as pessoas têm ganhado, num health span, que é esses anos de vida que as pessoas têm ganhado com saúde, com qualidade de vida, realizando suas atividades, com plena capacidade e tudo mais. Então é essa mudança do cenário que nós estamos tendo como desafio agora. A ciência da nutrição tem buscado cada vez mais estratégias para esse processo de longevidade saudável, esses anos de vidas ganhos com qualidade de vida. E a suplementação, sem dúvida nenhuma, faz parte desse contexto. E isso, esse assunto longevidade, ele é extremamente importante porque se a gente parar para pensar, daqui a pouquinho, em 2030, pela primeira vez na história, nós vamos ultrapassar o número de pessoas acima de 60 anos de idade do que crianças e adolescentes de 0 a 14. Ou seja, não é mais uma tendência, é uma realidade, É uma é um realidade. momento atual que nós estamos vivendo. E essa busca pela longevidade saudável, ela começa agora. E assim, pensando que ela começa agora, e que números, inclusive, não sabia desses números. Pois é. Esses dados são atualizados, são dados atuais desse Exatamente. ano. Segundo o IBGE, pela primeira vez na história, em 2030, nós teremos esse marco que chamou muita atenção, que nós estamos entendendo o quanto essa expectativa de vida Deve-se está a aumentando. quê esse marco? Eles chamam de transição demográfica, nada mais é do que o aumento da expectativa de vida. Então as pessoas, elas estão vivendo mais, ganhando mais anos de vida. Só que o grande problema é que muitas vezes, né, esses anos de vida ganhados estão sendo acometidos de doenças, de situações metabólicas ali que impactam na qualidade de vida da pessoa. De fato, eu não tenho essa qualidade para se viver durante todos esses anos. E aí, o pessoal de casa deve estar se perguntando, mas como então eu faço para ter essa qualidade de vida, para se viver bem durante esses anos? Para ser longevo e, ao mesmo tempo, também ter essa qualidade de vida, não ter doenças autoimunes, e aí me deparar, né, com fragilidades ósseas, por exemplo, doenças osteoarticulares. Então, como que eu faço isso? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Eu faço uma analogia, geralmente, que quando a gente pensa em longevidade, quando a gente pensa nesse processo de envelhecimento, é muito comum coisas relacionadas ao mercado financeiro. Então, como vai ser a aposentadoria e tudo mais. E eu brinco que na área da saúde, a melhor poupança metabólica que nós temos é uma reserva de massa muscular. E isso se dá. Ótimo comparativo. Pois é, essa é a melhor poupança metabólica que nós podemos ter para o nosso processo de envelhecimento. Porque hoje nós sabemos que a saúde muscular, que o músculo, ele é um tecido endócrino, inclusive ele comunica com diversos outros órgãos, diversos outros tecidos. Então, por exemplo, queixas que é muito comum nesse processo de envelhecimento, como, por exemplo, perda da cognição, aquela falta de concentração, dificuldade de memória, todas essas coisas, parece ter uma comunicação muito íntima entre o músculo e o cérebro. O metabolismo da glicose, por exemplo, essa incidência de diabetes, que também acomete muitas pessoas acima de 50 anos de idade, tem uma relação muito grande com uma saúde muscular. Então, hoje, essa endocrinologia do músculo esquelético, ela é muito associada ao processo de longevidade saudável, justamente por essa capacidade de, quando temos uma boa saúde muscular, esse músculo, ele orquestra o corpo inteiro de uma maneira muito positiva. Então, eu poderia logo associar que uma pessoa
que a gente chama esse quadro de sarcopenia, uma pessoa que tem essa redução de massa muscular, ela pode ter uma maior sucessão a ter uma demência, por exemplo. Total. Ela, então, tem uma maior probabilidade. Exato, e hoje nós já temos muitos estudos com mais de 100 mil participantes, pessoas acima de 60, 65 anos de idade, que quanto menos é a sua massa muscular, ou seja, esse quadro de sarcopenia instalado, maior é a sua perda cognitiva, mais dificuldade de concentração, perda de memória, dores de cabeça e todas essas questões. E com qual idade eu devo começar essa prevenção? Legal, essa é uma pergunta muito boa. Eu falo que essa é a hora que eu trago uma má notícia. Porque, embora essa sarcopenia ela seja muito associada ao processo de envelhecimento, e muitas vezes nós aprendemos que essa perda de massa muscular acontece após os 60 anos. Só que não é isso. Nós começamos a perder massa muscular a partir dos 35, 40 anos de idade. E isso, de fato, se agrava a partir dos 60 anos de idade. Mas nós começamos a perda de massa muscular a partir dos 35, 40 anos de idade. Então é o que nós comentamos no começo, cedo, né? Exato. Longevidade se constrói agora. Longevidade não é quando passa dos 60 anos, agora eu vou cuidar do meu processo de longevidade, agora eu vou cuidar do processo de envelhecimento. Não, longevidade nós construímos agora, com os hábitos de vida, com as escolhas alimentares. Eu vou colher lá na frente. Para colher lá na frente, isso mesmo. E aí, falando agora, né, da sua área, não poderia deixar de perguntar. Suplementação, longevidade. Vamos orquestrar aqui 5 pelo menos? Vamos. Ranquear? Vamos. Eu sei que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu tenho vários, poderia estar 100 com você aqui, a gente começar a explicar um por um, destrinchar. Mas vamos colocar 5, com uma característica talvez antioxidante. Se eu falasse para você, Pedro, eu tenho condições aqui de escolher 5. Quando eu penso nessa atividade antioxidante, quais são os assim, principais e o porquê? O arroz com feijão. Legal, vamos lá. Quando a gente fala talvez dos 5 melhores suplementos para longevidade, eu gosto muito de elencar. O primeiro, módulos de proteína. Então, suplementação de proteína, seja a proteína do soro do leite, alguns tipos de suplementação de proteína. Por quê? Porque nesse processo de envelhecimento, uma das peculiaridades é o que a gente chama de resistência anabólica, ou seja, a dificuldade de gerar esse estímulo anabólico de ganho de massa muscular e tudo mais. Então, aumenta essa necessidade de proteína e que muitas vezes não consegue ser atingida através da alimentação. Então, esses módulos de proteína, a proteína do soro do leite, por exemplo, Whey whey, ela pode vir para complementar e ajudar essa pessoa a atingir as suas recomendações de proteínas por dia. Ótimo. Outro suplemento, e esse eu sou fã, minha queridinha, creatina. Creatina é um suplemento que sempre foi muito associado ao esporte, né? Isso. Ao ganho de força, à melhora do desempenho esportivo. Só que hoje nós temos muitos estudos da creatina relacionada à saúde, inclusive atuando sobre esse cenário de saúde muscular, mas também sobre uma performance cognitiva, uma melhora do metabolismo da glicose, uma proteção cardiovascular como um todo. Então é um grande suplemento aliado para esse processo de longevidade saudável. Outro suplemento que eu sou fã, que eu adoro, que cada vez nós estamos tendo mais pesquisas também, é o ômega 3. O ômega 3 tem uma capacidade anti-inflamatória muito grande. E novas pesquisas têm demonstrado que uma suplementação crônica de ômega 3, no mínimo 4 semanas, nós aumentamos também a saúde muscular. Então nós melhoramos a membrana das células musculares e torna ela mais aceitável, vamos dizer assim, para captar essas proteínas, captar esses aminoácidos e promover maior saúde essa muscular. Comunicação. Exatamente. E os suplementos antioxidantes, e aqui a gente pode elencar de vários, um resveratrol, uma própria coenzima Q10, que tem uma capacidade antioxidante muito grande, porque quanto maior o avançar da idade, maior também é esse processo inflamatório naturalmente instalado nas pessoas. Então, cuidar dessa inflamação se torna uma necessidade muito grande quando a gente busca esse processo de longevidade saudável. Quando eu não estou falando aqui de esporte, mas sim de longevidade, de um uso de fato para a saúde, né? Não estou falando de performance. A creatina, como que vai ser o uso dela? É um uso crônico, diário, vai ser para o resto da vida? O ômega 3 também? Como é que vai ser? Usa um pouco, para um pouco? Isso mesmo, legal. Essa é uma pergunta muito boa também. Por exemplo, devem te fazer creatina, muito, me fazem né? muito. Inclusive, nos estudos do meu mestrado, foi respondendo essa pergunta. Se tem algum horário melhor para tomar creatina. Porque tem aquela dúvida se é um pré, se é um pós-treino. Se é com carboidrato junto. E a resposta é
Tanto faz se ela é antes ou depois do exercício físico ou qualquer horário do dia. O grande determinante para a suplementação de creatina exercer os seus efeitos é que ela seja consumida todos os dias, independente de ser dia de treino ou não. Então eu falo 5 gramas por dia, todos os dias, Crônico. é uma recomendação aí muito validada pela ciência, tanto por efetividade quanto por segurança. E aí a pessoa pode utilizar durante um período longo. Pode, temos estudos já com 5 anos de suplementação de creatina todos os dias, demonstrando efetividade e segurança, ou seja, não tem problema nenhum, não há necessidade de fazer pausa. Então, acho que vocês já devem ter anotado aí em casa, né? Ômega 3, creatina, CoQ10, Whey for 3W aí para no dia a dia de vocês para garantir aquela longevidade. E para fechar o nosso quadro aqui do VitaCast de hoje, falamos de quais suplementos e o que eu devo evitar. O que deve evitar? Se preocupar, eu carrego muito essa bandeira comigo na nutrição, de achar que nutrição é só calorias, de achar que o resolver todos os problemas é só fazer essas trocas calóricas. E a qualidade dos alimentos, a qualidade dos suplementos influencia muito mais do que calorias. Então, olhar para esse contexto global é a mensagem que eu quero deixar aqui e evitar olhar só para calorias, só para, por exemplo, um alimento que tem menos caloria, teoricamente ser melhor do que um alimento que tem mais caloria. Não necessariamente. A quantidade de nutrientes que tem ali dentro, ela é muito mais importante do que a caloria em si nesses alimentos. Consegue até exemplificar isso, Pedro, que você acabou de falar? Tá rolando muito uma trend, podemos dizer assim, né, nas redes sociais. O pessoal compara até alimentos, exemplo, frutas, vai manga, né, comparado, vai a outro alimento que tem uma densidade calórica diferente, só que é um alimento que não é tão saudável. Isso. Tá rolando muito no momento atual essa comparação de que refrigerantes, por exemplo, zero, por ter 0 calorias, é melhor do que às vezes um suco de fruta. Exato. Essa Comparação foi ótima. Exato. E olhar exclusivamente para a caloria pode ser um grande tiro no pé quando a gente fala de saúde e quando a gente fala de longevidade saudável, que é um processo a médio e longo prazo. Essa nutrição é a mesma que eu partilho, acredito. Pedro, toca aqui. Adorei esse papo com você e te espero no próximo VitaCast. Obrigado. Adorei também. Até a próxima. Tchau, pessoal.